pessoal! Hoje nós temos convidado especial, então além de mim, né, Jéssica e da Desirê, a gente tem a Sônia Dutra, da Amigo Marketing. Isso aí, que veio aqui para contar um pouquinho da sua experiência, contribuir aqui na nossa troca. E hoje a gente vai falar, né, sobre como levar, né, as suas estratégias ali para o próximo nível em 2024. Então a gente vai trazer bastante conteúdo, como sempre. Então vai ser um papo bem legal. E primeiro, Sônia, eu queria que tu pudesse, né, então, se apresentar aqui pro pessoal. Show de bola, meninas. Boa tarde, então, pessoal. Obrigada por me receberem aqui na casa virtual de vocês, digamos assim, que são essas lives, né? O meu nome é Sônia Dutra, eu sou cofundadora da Amigo Marketing. Tem 12 anos aí que eu trabalho com marketing, principalmente com estratégia de marketing. E metade dessa carreira é dedicada aos pequenos negócios, principalmente, né, para democratizar o acesso deles a planejamento estratégico, a marketing, a táticas de marketing, comunicação. E Amigo Marketing, que é a startup mais recente que eu fundei, e ela tem essa missão mesmo de democratizar o acesso ao marketing, e isso tudo começa com conhecimento, né? Então a gente trouxe várias dicas, conhecimentos compartilhados, vivências compartilhadas, e as meninas aqui todas têm vivências complementares, e a gente veio aqui dividir um pouco desse cérebro e dessa bagagem com vocês. Então fiquem à vontade, sejam bem-vindas, e deixem perguntas ao longo do caminho que a gente vai respondendo, né? Então vamos começar com o conteúdo, que nós temos bastante informação hoje. E aí aqui a gente está falando de todo tipo de empresa, né? Então, devido, é claro, às suas proporções, as pequenas empresas vão ter a sua maturidade também pode ser construída de uma certa forma, assim como as grandes também precisam e buscam sempre alcançar uma maturidade maior dentro do marketing, dentro das suas soluções ali, os seus processos. Então, para começar, então, a gente vai falar dessa tal questão que é o nível de maturidade digital. Então, a gente se entender, se encontrar onde que a gente está para poder ver qual é o nosso próximo passo, né? Como que a gente vai evoluir esse marketing, essa comunicação e de uma forma saudável, né? De uma forma sustentável ali para a equipe, para todo o ecossistema que gira em torno desses processos, seja fornecedor externo, seja equipe interna, como ficar melhor. E aqui a gente deixa, né, esse slide, né? Então, para que a gente possa saber para onde a gente quer ir, a gente tem que saber em que nível a gente está. E aí a gente tem, então, né? Por que eu tenho que saber disso? Por que isso é importante para mim? Por que isso vai fazer o meu negócio evoluir? Então, até tem uma pesquisa aqui feita pelo próprio Google, né? Que a gente. E aí eles falam que 9% das marcas afirmam estar aproveitando todo o potencial do marketing baseado em dados. Então, também, quem já consumiu algum conteúdo nosso sabe que a gente fala muito dessa questão da cultura de dados, de olhar para as informações, de ter acesso a essas informações para tomar as decisões. Então, olhar essa pesquisa nos preocupa muito, né? Porque a gente sabe que 9% das empresas é um número muito pequeno, mas, ao mesmo tempo, também nos coloca numa posição de, nossa, tem um potencial muito grande para minha marca avançar, para eu conseguir construir coisas boas no meu negócio. E isso é uma grande oportunidade também, né? Porque se a minoria está fazendo isso, você começar a adotar esse marketing baseado em dados pode ser um diferencial competitivo da sua marca já, né? Com certeza. Isso aí. Então fica a dica. Nesse conteúdo, né? Busquem mais o que precisa, então, para a gente ter essa maturidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente trouxe, né? A nossa base é essa, né? A gente sabe que as empresas precisam amadurecer digitalmente. E a gente está aqui para ajudar nesse processo. Isso aí. E então a gente vamos ver, né? Como é que tá esse nível de maturidade, como é que a gente faz essa interação com os clientes, como é que a gente faz a nossa comunicação. Nada melhor do que falar o que é essa maturidade, para quem que ela é, que tipo de ponto impacta. Então a gente trouxe também alguns desses pontos para a gente falar aqui, né? E aí, assim, aqui tem essa frase do início é muito importante, né? Para os pequenos e para os médios, né? A gente pode trabalhar com os pequenos negócios no sentido de tu ter uma estrutura de uma grande empresa, né? Tu ter a mesma maturidade. Tu pode estar começando, mas tu pode se preparar para crescer realmente, né? Então, eu acho que esse aqui é um grande ponto, né? Porque muitas vezes, assim, as pessoas pensam, eu tô começando.
Mas aí, aqui tá a dica, começar do jeito certo, né? Começar já tendo atenção para esses pontos importantes. E são alguns pontos que a gente vai falar aqui, né? E aproveitar, né? Então, quando a gente começa do jeito certo, a gente está aproveitando todo o potencial daquela ação. Então, assim, ferramentas digitais, tá? A gente vai falar depois também algumas dicas no final de algumas ferramentas, mas a grande vantagem de aproveitar as ferramentas, principalmente quando a gente está ali, pequeno negócio, médio negócio, é que muitas delas são cobradas por volume de contatos ou, né, devido à proporção da empresa. Então, tem muitas ferramentas usadas por multinacionais, por grandes empresas, que a gente também consegue aplicar no nosso negócio, pagando proporcionalmente aquilo que a gente usa. Então, também é uma forma de não fechar os olhos para as ferramentas, mas realmente ver se é uma parte importante do processo, se a gente vai conseguir organizar bem esse passo, né? Se a gente vai conseguir aproveitar e realmente olhar para isso. Nem todas as ferramentas são caras, tem várias que a gente consegue trabalhar ali no dia a dia de uma forma muito bacana. E tem muitas ferramentas que são gratuitas, que é ainda melhor, né? O investimento publicitário, ele acaba, se a gente comparar, né, o que a gente tinha antes do digital ou fora do digital, o investimento que a gente precisa ter para conseguir trabalhar a marca, ele é infinitamente mais barato, né, no sentido de custo por ação, mas ele também tem uma coisa muito bacana que é o saber o que eu vou fazer, né? Eu saber o quanto eu vou gastar, eu conseguir separar o valor e aquele valor não sair a mais por nada. Enfim, eu ter um controle desse orçamento e conseguir entender onde que eu vou aplicar, que momento que eu vou fazer. Então, o digital, ele traz tanto essa fatia mais barata, digamos assim, quanto também essa questão do controle, da previsibilidade. Então, a gente conseguir planejar, né? Anteriormente, a gente ia fazer um anúncio, ia fazer um outdoor, a gente não sabia exatamente quantas pessoas iam ter acesso à marca. Agora, os dados, eles nos proporcionam entender muito bem o que está acontecendo. Não que a visibilidade da marca não seja importante, óbvio que é, mas a gente consegue ter um aproveitamento ali um pouco melhor usando ferramentas digitais. Isso aí. Na tua experiência, Sônia, tu tem também algumas questões com relação a verbas? Como que é? Total, total. Assim, eu trabalhava em multinacional e gerenciava uma verba, antes de começar a trabalhar com os pequenos negócios, né? Eu gerenciava uma verba de 4 milhões ano. E era tudo muito desperdiçado, assim, desperdiçado entre aspas, né? Mas em ferramentas muito tradicionais, rádio, outdoor, TV local. E acabava que a gente não conseguia mensurar de forma direta o quanto das vendas daquele mês ou daquele semestre vieram desse tipo de iniciativa. Ainda mais no varejo, né? Era, no caso, o varejo de concessionária de carro, assim. É difícil você fazer a marca ser conhecida quando você é cobrado por vender, né? E daí, quando a gente fez a migração para o marketing digital, ficou muito mais fácil de mensurar, né, o resultado dos nossos esforços de comunicação. A partir disso, além de a gente não necessariamente diminuir o orçamento, mas a gente otimizar o retorno dele, assim, né? Claro que vai variar conforme teu objetivo de comunicação, teu problema hoje é ser conhecido ou é ser comprado, né? E sobre as ferramentas digitais, eu queria fazer só um comentário, assim. Eu acho que existe, nos pequenos, existe muito um receio de, nossa, é muito sofisticado para mim, isso daí eu vou deixar para fazer depois. Eu, por enquanto, fico só falando no WhatsApp com os meus clientes e tá tudo certo. Só que a gente ignora que essas ferramentas foram feitas para também chegar em pequenas e médias empresas, e é assim que elas ficam grandes, com vários pequenininhos assinando, né? Então, tem muitas de e-mail marketing, de tudo quanto é coisa, que você às vezes nem paga, dependendo do tamanho da tua base, ou se é uma base média, você paga um valor menor, proporcional ao tamanho da tua empresa. É pensado nisso, né? E esse negócio da maturidade, assim, eu vejo muito como, não sei se quem tem filho, assim, que está acompanhando, como a introdução alimentar do bebê, sabe? Assim, ele começa só tomando o leitinho dele, depois entra na papinha, depois nos sólidos. Então, tem, digamos assim, para toda maturidade, né? Tem o que você provar. Você não precisa ficar passando fome, digamos assim, no digital, né? Sempre tem aquilo adequado para a maturidade.
Com certeza. Nossa, essa analogia com alimento, ela é perfeita, porque realmente a gente não come só, tipo, um grupo alimentar, né? Então o negócio, ele precisa de vários tipos de ações para crescer, para que ele ganhe corpo, né? Para que tenha ali Uma um base. momento, um volume de clientes legal, assim, acontecendo. E é uma analogia perfeita, eu amei. Eu vou começar, vou roubar pra mim e vou começar a usar, vou dizer, ó, Sônia da Amigo que falou. Muito bom. E a gente tem também uma questão de personalização, isso apareceu bastante na pesquisa do Google. Então, também a gente achou interessante trazer, né? Por mais que a gente tenha cuidado com os nossos dados e que a gente tenha ali um receio, ao mesmo tempo a gente quer as coisas cada vez mais indicadas para nós, né? Se eu não estou procurando, sei lá, roupas masculinas para nada, eu não quero ficar vendo anúncio de roupa masculina, não é para mim. Ou, né, algum produto que eu não consumo, ou não está personalizado de acordo com a minha dor, né? Ah, eu procurei tal coisa, apareceu outra coisa, nada a ver para mim. Então, a personalização, eu dizer para a marca que eu gosto de tal assunto, a marca me trazer esse assunto, é uma coisa que apareceu como muito importante para os consumidores. E todos os tipos de empresa podem ter um certo nível de personalização, principalmente usando as ferramentas que a gente citou, né? E que a gente vai falar no final, algumas para vocês poderem usar. Então, tem muito esse processo também de como que eu vou chegar no meu cliente, mas não é só chegar, né? Chegar ali no meu prospect, mas da forma certa, com a abordagem mais encaminhada, mais personalizada para cada público. Isso é o que a gente espera, né? Como usuário, a gente sempre espera que a empresa entregue o que a gente busca, né? O que a gente tem interesse. A gente até fica meio confuso quando acontece ali, né? De a gente, tá, mas eu acessei tal produto, por que que esse aqui tá aparecendo? Não tem nada a ver com o meu perfil. Por exemplo, a empresa trabalha com mais de um público e aí redireciona ali um remarketing para o público errado. Então a gente fica até confuso, fica assim, o que que tá acontecendo, sabe? Né? Não, a gente precisa realmente, isso até nas segmentações também, vai fazer um e-mail, né? Precisa estar bem segmentado, tá ali um público que já buscou sobre aquilo, já tem interesse sobre aquele assunto. Então, aqui é um ponto, assim, essencial, né? Até o Google, quando a gente fala em relação a anúncios de busca, né? A gente tem que, até o nosso site tem que estar coerente com a busca que o usuário fez. Ele indica que aquele anúncio está muito bom, porque ele analisa, né, a qualidade do site, o tempo ali, mas a questão também daquele site tá falando sobre o mesmo assunto, então tá coerente. A pessoa saiu muito rápido, quer dizer que para ela não tava tão bom. Então, assim, claro, isso influencia, né? Então, fica essa dica é bem importante. Não é? Gente, é que vocês falaram de personalização, me veio, assim, essa questão da personalização para quem a gente que é do marketing, a gente tá toda a análise de tendência de marketing, todos os anos fala de personalização, né? A verdade é essa. E as pessoas acham que, personalização, sei lá, não sei se as pessoas têm uma visão de que dá para começar muito pequeno a personalização, desde você customizar o nome da pessoa no assunto do e-mail, no campo do e-mail, através da ferramenta ali, que é quase de graça para quem é pequeno, né? Mas também dados cadastrais podem ser usados na customização do conteúdo, né? Tipo, eu amo quando eu recebo um e-mail marketing baseado no meu signo, por exemplo. Isso é tão fácil, né? Você pega ali a data de nascimento, você não está nem usando esse dado para nada, você pode fazer uma campanha de relacionamento. Melhores produtos para quem é aquariano, por exemplo, para quem é leonino e tudo mais. E faz uma seleção dos seus produtos. Até algo mais sofisticado, como personalizar a sugestão de compra com base em o que a pessoa comprou por último. Então, sugerir vinhos para quem já faz um mês que comprou vinhos com você, com base no tipo de vinho que ele comprou por último. Então, essa personalização faz muita diferença na conversão ali, não só na aquisição de novos clientes com anúncios, né? Como vocês comentaram também, mas nesse relacionamento com a tua base, né? É só esse adendo que eu queria fazer. A gente fica com o sentimento de que a marca nos conhece, né? Fica assim, nossa, realmente prestou atenção no que eu botei no meu cadastro, ou usa aquela informação para alguma coisa. Então... E também é a questão que nem tu comentou, né? Quanto mais personalizado, isso com certeza influencia mais na venda, né? Porque ele tá no momento certo, ou tu tem uma sacada ali que a pessoa fica, tu chama a atenção da pessoa, isso também é bem importante para conversão.
Então, adorei essa ideia dos signos, por exemplo, né? Achei ótimo. Com certeza me chamaria muita atenção, né, a esse tipo de personalização e eu acho que a gente consegue realmente aplicar isso para nossa realidade, né? Então, pensar sobre isso é extremamente importante. E aí, por último, aqui nesse slide, a gente tem, né, sobre as equipes enxutas. Elas precisam visualizar onde vale a pena jogar seu esforço. Aqui, basicamente, algumas coisas que a gente mais fala, que é a questão de a gente precisa entender o que está acontecendo no nosso negócio, né? O que está dando certo, o que está dando errado, o que está acontecendo, né? E para isso, os dados, mais uma vez, a gente volta a falar sobre eles, são extremamente importantes. Então, a gente tem ali, né, nas redes sociais, até a Sônia vai poder falar um pouquinho, a gente tem essas ferramentas que a gente comentou agora, elas também disponibilizam relatórios, dados, insights, né? Então, a gente tem ferramentas gratuitas, como o Google Analytics, que possibilita a gente visualizar o que está acontecendo no nosso site. E aí, quando a gente visualiza o que está dando certo, a gente consegue saber se a gente joga mais esforço ali. Né? E se está dando errado, porque a gente para de jogar esforço e começa a direcionar, então, a nossa estratégia novamente, né? A gente sabe que marketing é isso, é essa análise constante, infinita. o caminho sendo traçado, né? Reformulando a rota ali, então a gente sabe que a gente precisa fazer isso. E os constantemente. nossos comportamentos mudam, né? Então, assim, a gente tinha um comportamento num ano, no outro já tem outro. Então, a mesma estratégia de um ano para o outro pode mudar completamente o resultado. Então, ter essa visão, em ter esses dados para poder coletar informações relevantes para entender isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou agora, é muito importante. A gente não precisa esperar a campanha terminar ou esperar a ação terminar para ver o quanto aquilo está atingindo o que a gente planejou, não. A gente pode acompanhar num tempo mais real mesmo, né? Pode entender para mudar, fazer os ajustes necessários. Isso aí. Então, Sônia, se tu quiser comentar um pouquinho sobre as redes, aí a gente vai... o que tu considera, assim, que pode ser interessante o pessoal olhar, né? Então, como que a gente consegue trabalhar dessa forma? Show de bola. Então, as redes sociais, vocês vão ver, a gente até trouxe algumas táticas, assim, por nível de maturidade, né? E as redes sociais, elas são meio que um feijão com arroz que assim, tem que estar na introdução alimentar na vida adulta, em todos os momentos da vida, do ciclo de vida da tua empresa. E existem, sim, ferramentas digitais, né? Inclusive a que eu fundei, né? Não por acaso. Para pequeno negócio, existem ferramentas digitais para médio negócio, quem já tem equipe, para ferramentas digitais para quem tem várias equipes robustas, né? Para gerenciamento de rede social. E vai desde você entender como o teu orçamento está voltando, entender os dados, né? Gerenciar com base em dados, como a gente comentou no comecinho ali, desde dados de alcance, dados de topo de funil, como alcance de seguidores, até dados de engajamento ali, que seria o meio de funil de uma rede social, número de comentários, salvamentos, compartilhamentos, até de fundo de funil, que é quantos directs de fato você recebe, quantas pessoas estão clicando no link da tua lojinha ou da tua bio com base no conteúdo que você tem movimentado, né? Então, existe como fazer versões mini, né, miniaturas, e existem como fazer versões maiores e mais sofisticadas de todos esses cenários, assim, e rede social tem que trabalhar, né, a personalização, ela é um pouco mais difícil, né, ela é mais possível numa mídia paga, digamos assim, né, do que na rede social, mas você pode conhecer bem o teu público, sempre fazendo enquetes com ele, vendo nos insights quem que é o perfil que te segue ou quem que você quer que te siga, e entender também que tipo de conteúdo está engajando mais. Normalmente, você vai perceber que é aquele que humaniza um pouco mais sua marca, que é menos cara de template, que é menos foto de banco de imagem, e que mais bate com a dor de quem te segue. Então, as pessoas querem ouvir e ver aquilo que as entretém, tipo, traz um analgésico para uma dor ou aumenta uma coisa que ela adora, sabe? Sim, E com certeza. as empresas ficam querendo postar só aquilo que elas querem vender. Esquece que tem que ter um namoro. Tem que ter um namoro anterior, né?